Então vamos lá? Bom, eu tenho recebido algumas perguntas mais recentemente porque as pessoas não tinham o costume, né, de ter lidado com a bolsa de valores caindo durante tanto tempo. Mas aí, desde 2021, né, que a bolsa, na verdade, tem caído consistentemente. Dá aquele reflexo, dá uma subidinha, depois cai, dá uma subidinha, cai. Algumas pessoas estão me perguntando, e aí começam aqueles estudos, né, olha, o CDI rendeu mais do que o Ibovespa e tudo, que não deixa de ser uma verdade. Mas eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre como que você pode fazer para lidar, né, com essa experiência de vida de ver a bolsa caindo frequentemente. Antes de mais nada, quem é sardinha raiz vai deixar aquele like na confiança. Se você não é um sardinha raiz ainda, considera segurar sua mãozinha aí, deixa seu like e se inscreve só se o vídeo te agregar e te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Então o que acontece, meus queridos, né? Eu vou contar uma historinha pra vocês, historinha positiva e bonita sobre o que você pode fazer e tudo, mas antes eu preciso contar pra vocês como é que eu cheguei nessa conclusão. Eu invisto na Bolsa de Valores aí desde 2012, lá nos longínquos tempos, né? Onde ainda nossa presidente era a Dilma Rousseff. Dia sim, dia não, ela aparecia ali na televisão falando alguma coisa e vez ou outra a bolsa caía. Eu sei que de 2012 até mais ou menos o ano de 2016, né, quando eu fui investindo ali, a minha parte de carteira de renda fixa, ela tava linda mesmo. Então o negócio é o seguinte, lá nesse 2012 por aí que eu comecei a investir, a Selic vez ou outra chegava em patamares altos, você encontrava títulos de renda fixa pré-fixados, pagando 14%, pagando 16%, pagando 17%, pagando 10% mais IPCA, você encontrava títulos ali maravilhosos, né, debêntures, CRIs, CRAs, tudo quanto é coisa ali, o mundo era incrível, o mundo era lindo, era muito sorridente aquela época. Já no lado da Bolsa de Valores, eu ia investindo, montei uma carteira legal. Lógico que no começo, né, nos 2 primeiros anos de investimento ali, eu fazia só besteira mesmo, ainda não sabia muito bem o que estava fazendo, até chegar mais ou menos em 2014, quando eu comecei a adotar a política de nunca mais vender ações, né? E assim, não é que o patrimônio não tinha crescido, considerando os dividendos e reinvestimentos, etc, o patrimônio tinha crescido. Só que ele tinha crescido muito menos do que eu gostaria, né? Porque quando eu comparava com o meu braço de renda fixa ali, as ações pareciam uma coisa que não ia dar nenhum resultado. E sinceramente me dava um pouco de ansiedade, né? Porque para investir a gente abdica muito da vida, você deixa de comprar as coisas que você quer, deixa às vezes de viajar, deixa às vezes de fazer muita coisa para poder fazer um investimento, e quando você vê ali aquilo não render daquele tanto, enquanto isso seus amigos ali do financiamento, ó, meus colegas de trabalho, que eu já tinha um salário interessante, meus colegas de trabalho de carrão, nos financiamento mágico, né, que faz as coisas aparecer de uma hora para outra, e eu olhando para aquilo ali e falando, gente, será que eu realmente sei o que eu tô fazendo na minha vida, né? Chega um momento e fala, o que eu tô fazendo na minha vida, meu Deus? No meio desse desespero, eu sei que em 2016, em dado momento, não lembro exatamente o mês, eu vi um primeiro retorno expressivo ali. Quando eu olhei, já estava com um retorno muito expressivo, e aquilo foi alavancando, então peguei um ciclo de crescimento de alta do meu patrimônio muito forte. E aí foi a primeira vez que eu entendi que a bolsa realmente, ela subia caindo, né? Como a gente diz na maior parte do tempo, a bolsa sobe caindo. E aí depois em 2018 eu peguei mais um ciclo desse que durou ali até o ano de 2020, foi quando pegou a pandemia. Então de 2018 até a pandemia também foi bateu ali, aí veio circuit breaker, tudo, caiu de novo. No momento que caiu, aqui no canal já estava ativo, então você pode ver, tem vídeos na época de eu comprando muito. Então quando veio recuperando da pandemia também, foi outra fase em que, cara, os números da nossa carteira, a rentabilidade do canal batia 260%, 240% ali. Era uma coisa linda, e aliado a isso o Bitcoin também subiu, então a gente chegava em números astronômicos aqui no canal. E aí o que eu fui percebendo, né? Com o passar desse tempo, minha curta jornada aqui na Bolsa de Valores, de 11 anos aí quase, eu fui percebendo que, de fato, a maior parte do tempo que você passa investindo na Bolsa de Valores é completamente sem graça, e percebi também com isso que o Ibovespa, apesar de ser uma carteira teórica, quando alguém vai medir a Bolsa de Valores, fala assim, olha, vamos comparar o Ibovespa com o CDI, né? Da mesma forma que a Selic não reflete o investimento específico em renda fixa, e é importante lembrar disso, quando a Selic está agora, por exemplo, em 13,75%, o CDI está em 13,65%, você encontra investimentos a 16%. Quando você pega e vai fazer um estudo, né, histórico, e fala assim, nossa, vamos fazer agora uma avaliação usando o CDI histórico para a gente ver quanto rendeu a renda fixa, não é verdade, porque ninguém recebe exatamente o CDI, mesmo que investe mal, às vezes vai pegar 106% do CDI, 107% do CDI, o que já não é o CDI especificamente, né? Então quando as pessoas investem ali, muitas vezes ela pega uma trava de PCA e aí performa acima do CDI, a carteira da maioria das pessoas ali performa acima do CDI, exceto quem é cliente de corretora merda, né? Que aí tá
levando coin na bundinha, tá levando ali fundo de investimento na bundinha, daí performa pior do que a poupança. Então o negócio é o seguinte, performa é bem pior que a poupança. É melhor você pôr dinheiro na poupança do que deixar algumas corretoras recentemente. Então o negócio é o seguinte, quando você vai fazer essa comparação ali, acaba que você deixa de lado a realidade. Você acaba deixando de lado completamente a realidade e usando algum índice. Quando é com CDI, até que, né, eu olhando aqui no meu histórico e percebendo direitinho, até no histórico do canal, vocês podem conferir também, quando a gente pega o CDI, a parte de renda fixa das carteiras, até que fica próximo. E fica longe ainda, mas até que fica próximo. A discrepância é menor. Agora, quando a gente pega o Ibovespa, né, que é o indicador aí, o principal índice da B3, a gente tem uma discrepância muito grande para a realidade do investidor que é buy and hold aí. E aí eu vou perguntar aqui uma coisa para vocês. O Ibovespa hoje, ele tá com uma queda de 1,40% e nesse ano, YTD, se a gente colocar aqui, ele tá com uma queda de 4,13%. Nos últimos os últimos 12 meses, portanto, ele está com a queda de 9,81%. Eu vou perguntar para você, fala para mim esses números aí, de quanto foi a queda nos últimos um ano, você pegar um ano, né, um ano aqui a gente está falando, então de 17 de março do ano passado até agora, pega aí no seu aplicativozinho, né, não sei se você usa Kinvo, Gorilla, Trademap, essas porra que vocês gostam de fazer para acompanhar a rentabilidade, que não serve para nada, mas eu sei que todos vocês usam, vai aí dar uma olhada e me fala como é que tá esse último ano, comenta aqui para mim. Negativo, provavelmente você vai estar. Isso aqui é importante. Negativos você provavelmente vai estar. Mas é muito difícil que você acompanhe exatamente o Ibovespa. E tem algumas pessoas que nem negativas estarão, né? Porque depende do ponto onde elas entraram nisso aqui. Então, nem sempre vão estar negativas. Mas é possível que você esteja negativo. Então, o Ibovespa, ele acaba sendo um indicador que ele não reflete a vida dos holders ali diretamente. Ele reflete sim a experiência, talvez, do maior número de investidores, né? Da Bolsa de Valores, porque eles não são investidores, muitos deles são especuladores, muitos deles fazem um swing tradezinho da massa, mas ele acaba não refletindo a realidade dos investidores. No nosso caso aqui, por exemplo, da carteira do canal, e é por isso que eu queria sugerir para vocês fazerem a mesma experiência, para vocês verem que isso não vai refletir, enquanto o Ibovespa está com uma queda aqui de 8,53% nesses últimos 12 meses, a carteira do canal, considerando só o braço de renda variável, está aqui com 2,32% de rentabilidade, o que é muito distante dos 8,53% de queda, né? Se a gente for olhar, tem uma discrepância, é de mais de 10% a diferença entre um valor e outro. Então a gente não está acompanhando, a gente não cai na mesma intensidade que o Ibovespa e a gente não sobe na mesma intensidade do Ibovespa. E aqui a gente está observando uma estratégia não composta, a gente está observando uma estratégia simples, que é simplesmente pegar Ibov versus renda variável. Se a gente pega a carteira como um todo, né, a gente teria uma discrepância ainda maior. E se a gente pega o CDI versus a nossa rentabilidade, por exemplo, aqui, inclusive, a gente está perdendo para o CDI. Outra coisa que não acompanha sempre ali. No longo prazo, a gente consegue ganhar do CDI. Só que no curto prazo, dados os efeitos de marcação a mercado, etc., é normal que você, como investidor de longo prazo, você perceba que você perde por CDI em diversos momentos. Por quê? Se eu comprei títulos do Tesouro IPCA a 12 ponto sei lá quanto a Selic, né, a 12,60, 12,40, e eu mantive, obviamente a gente teve uma marcação a mercado ali, aquele título mudou de preço, e com isso a gente tem uma rentabilidade pior do que o CDI naquele dado momento. E é óbvio que no longo prazo a gente acaba conseguindo. Se você aproveitar do sinal de marcação a mercado, eu vou adiantar, eu vou ter uma rentabilidade muito maior. E outra coisa também é que quando o CDI baixar, os títulos que eu travei nesse período agora, eu vou conseguir performar acima do CDI com toda a certeza. Raul, como é que você sabe que isso é com certeza? Para a gente ver que isso é com certeza, é simplesmente, em vez de usar o período de tempo que eu usei aqui, eu posso usar outros períodos de tempo e daí a gente pode perceber, por exemplo, em 2020 ou em outras épocas, a gente ficando com 11% com CDI a 4. Então vai sempre depender dos movimentos aqui e do período específico de observação. Então, olha só, aqui, por exemplo, em janeiro de 2021, vou deixar esse dado aqui para vocês também, enquanto o CDI lá performava com 4,82%, a gente performava com 11,09% de rentabilidade no mesmo período observado. Então aqui vai mudar a rentabilidade do investidor de acordo com a carteira dele ali e com o tempo. Então você não precisa ficar ansioso muitas vezes se você tiver com uma boa estratégia, porque você pode estar perdendo em dado momento alguma coisa desse jeito. O que você tem que ficar atento? Na renda variável, se quando o Ibovespa cai, você cai muito abaixo do Ibovespa, e quando ele sobe, você não está subindo ali na mesma intensidade, ou está subindo muito também, é importante você tomar cuidado. Se você ficar muito distante, dando paulada para baixo demais, né, significa que a sua carteira pode estar desequilibrada ali, ou pode estar muito alocada em investimentos de alto risco.
Isso é importantíssimo, porque isso aí pode acabar travando a sua estratégia. Porque se você cai 50%, você tem 100 mil, perde 50%, você vai para 50 mil. Se subir 50% de novo, você vai para 75, você não volta para 100 mil. Então é muito importante você tentar impedir a perda de valores monetários de maneira muito forte. É importante você tentar segurar. E lembrando que se você faz aportes recorrentemente também, isso aqui é outra coisa que a gente precisa considerar, se você investe direto ali, todo mês você investe, todo mês você investe, é normal que a sua rentabilidade em dado momento, ela fique mais baixa nos períodos que você está aportando mais dinheiro. Por quê? Você colocou dinheiro agora, se caiu 2, 5% aqui, se foi um percentual muito grande do seu patrimônio, caiu muito mais, né? E depois no longo prazo, aquilo vai gerando uma mediana que vai fazer alguma diferença ali na sua vida. Dito tudo isso, né? Agora eu vou explicar por que isso acontece para vocês e como é que você pode lidar com essa situação. Então a primeira coisa aqui é o porquê. E se você vem aqui, ó, na página do Ibovespa, a gente começa a conseguir entender algumas coisas interessantes. Aqui a gente vê um pouquinho da historiazinha do Ibovespa e tudo. Se você quiser, você pode baixar inclusive a metodologia. Eu não vou entrar nesses meandres aqui. Eu vou tentar explicar para você de maneira muito simples por que esses efeitos todos acontecem. Então, há 50 anos com o mercado para o futuro. Nossa, que coisa romântica, que coisa linda, B3. É por isso que eu invisto em você. Não, não é. Vocês são ruins de conversa. O Ibovespa é o principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3. É o principal porque é um dos únicos também, né, meu amor? Porque qualquer pessoa conseguiria criar uma coisa que represente mais a realidade do que vocês. E reúne as empresas mais importantes do mercado de capitais brasileiro. Até aqui tudo verdade. Foi criado em 1968. O que estava acontecendo no Brasil em 1968, você sabe? Deixa abaixo. E ao longo desses 50 anos, consolidou-se como referência para investidores ao redor do mundo. Reavaliado a cada 4 meses, o índice é resultado de uma carteira teórica de ativos. Todo índice, no geral, é uma carteira teórica de ativos. Então, é uma carteira de ativos. É composto pelas ações e units de companhias listadas na B3. Aqui vem já a primeira microaberração. A mesma empresa pode estar presente na carteira, às vezes, 2, 3 vezes ali. Vou mostrar para vocês como é que isso pode acontecer. Que atendem os critérios descritos na sua metodologia, correspondendo a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do nosso mercado de capitais. Então, o que significa? Você, investidor buy and hold, qual a sua relevância na carteira da B3? Imagina que você é esse chifre aqui. Então você ali fez uma única compra. Você fez uma compra aqui e ficou quieto com seus investimentos. Sentou em cima, como a gente fala, Raul, mas lá ele, o que é isso? Mas sentou em cima. Mês que vem você vai lá e compra mais um pouquinho. Mês que vem você vai lá e compra mais um pouquinho. Então você está movimentando ali 100 ações, às vezes 5 mil, se você é rico demais, 50 mil, 100 mil ações ali, comprando bonitinho. Daqui do lado tem o Gabrielzinho 22. Gabrielzinho 22 é trader. Então o Gabrielzinho 22, ele pega aqui e faz o seguinte, ele é trader, mas ele não é trader day trade não, ele é trade intraday, é o que a gente chama de scalper. É assim, ó, no segundo ele trada. Então ele entra aqui e compra 500 ações de VEG. No minuto seguinte, ele vende 500 ações de VEG. 1000 ações ele negociou. No outro segundo, ele compra mais 500 ações de Fleury. E depois vende mais 500 ações de Fleury. Num dia inteiro, quantas operações dessas esse demônio consegue fazer? Infinito. Porque ele tá ali parecendo um corno o dia inteiro. E aí, esse volume de negócios aqui, se ele tá tradando uma empresa que tá esculachada, então, por exemplo, se a Americanas, ela entra no esculacho, vamos supor que a Americanas tivesse passado por uma hipótese de fraude. Claro que isso nunca aconteceria com a empresa do 3G Capital, mas vamos supor que tivesse acontecido isso. Então aconteceu ali uma situação hipotética, num cenário que os números da Americanas fossem fraudados ali. Quem é investidor tem mais interesse por negociar Americanas ou menos? Menos. Você fica aqui, caralho, nossa, aí é puxado, hein, mentir número e tal. Agora, você que é trader, você pode ganhar tanto do lado da queda quanto do lado da venda. Já expliquei pra vocês uns vídeos atrás aí sobre como operar vendido. Pra você, faz sentido entrar ou não no trem que tá caindo? Faz pra caralho, você negocia, porque você chega ali, pô, a ação vai cair 50%. Porra, é 50% pro bolso do papai. Vem comigo, pode cair. Então você vai ali, aluga a ação e faz. Entrou com a operação ou não? Entrou. Isso entra com peso forte no Ibovespa ou não entra? Entra. Reflete a vida do holder? Então, eu acho que a B3 deveria criar um índice chamado investidores, né? E aí usar um índice realmente ali que, porra, corresponde aos negócios exclusos, operações negociadas com menos de 30 dias, sei lá, alguma coisa dessa ela poderia fazer. Eu acho que é difícil, talvez, fazer isso por metodologia, né? Só a B3 poderia fazer, eu não acho que alguém consiga fazer isso. Então, se ela eliminasse aquilo ali, a gente poderia ter um indicador, talvez muito mais feliz, inclusive para a B3 apresentar para quem é investidor. Só que o dinheiro da B3 não vem muito dos investidores também, vem muito do trader. Então eu entendo também ela focar
focar, né? Eu, como sócio da B3, entendo ela focar mais nos Gabrielzinho 22 do que no senhor Bernardo, que tá lá com 800 mil ação sem mexer, né? Parada há 200 anos que não pagam a corretagem. Então não faz muito sentido também que não movimenta mercado. Holding não dá lucro, a gente não dá lucro, a gente é chato, é inferno. Eu tive a maligna ideia de abrir uma plataforma de investimento para quem é holder. Eu não ganho um centavo, desgraça, minha vida aqui é uma desgraça, eu não consigo nem tomar um caldo de cana, comer um pastel. Bolsonaro Jair antes de ir para os Estados Unidos, né? Agora ele é americano, pá, tá na Nasdaq. Então abriu IPO lá fora. O negócio é o seguinte, aqui você vê a composição da carteira de Ibovespa, ó, aí ainda tem esse nabo aqui. Porque tem ação que ela entra aqui, ó, BBDC3, BBDC4, né? Então já entrou aqui 2 vezes já. É brincadeira. É brincadeira. Então entra aqui a mesma empresa, entra 2 vezes aqui na brincadeira. Aí isso aqui, além de tudo, já é uma desgreta o índice. Aí, além de tudo, ainda coloca ação preferencial e ação ordinária aqui, 2 vezes. Aí soma com peso duplo. Aí sua empresa dá um nabo, ela tá duplamente criando um nabo aqui. Tem toda essa questão, né? E isso aí, depois você dá uma olhada nessa carteira, você vai ver que muitas vezes o peso que ela tá ali não é o mesmo peso que teria na sua carteira de investimentos. A Petrobras, por exemplo, é 5,8% do índice. Só ela sozinha tem capacidade de explodir tudo. Então, é isso aí. E aí entra Petri 3 e Petri 4. Então, ela tem 10% do índice, porque ela entra Petrobras ação ordinária, Petrobras ação preferencial. É brincadeira. Como é que você pode lidar com isso, então, de forma a ser um holder mais feliz e ter uma perspectiva mais realista para o seu futuro, para o seu horizonte, para aquele lugar onde você quer chegar, para aquele sonho de uma noite de verão que você quer chegar ali? Primeira coisa, é parar de ficar olhando essa porcaria do Ibovespa, porque ele não te ajuda muito. Então você fica olhando ali, não funciona muito bem. O segundo ponto é parar de ficar olhando para a rentabilidade, porque a rentabilidade também não te ajuda muito, ela te distrai. Você vê ali uma rentabilidade negativa, às vezes fica sem querer aportar, começa a seguir o follow the money, né? Começa a seguir ali aquilo que está subindo mais, começa a aportar em empresa merda porque está subindo, aí daqui a pouco cai tudo, aí você fica triste, fala que bolsa é cassino, tira seu dinheiro e vai comprar lote. Então, isso aí acontece todos os dias. Evite ficar observando isso. Olha para os indicadores da empresa, olha para o balanço anual e faça uma avaliação de risco da empresa que está na sua carteira. Aqui no sisteminha do diagrama do Cerrado, a gente não trabalha com rentabilidade. Ah, eu não posso olhar a rentabilidade nunca, é pecado. Não é isso, a gente até vai pôr um botão aqui um dia, assim, ver a sua rentabilidade, escondido, só uma vez no ano você olha, né? Não precisa ficar acompanhando isso. O negócio o importante é você perceber quanto você já tem naquela empresa, né? O patrimônio total que você já tem. O patrimônio total, vai olhando o patrimônio total, só em dinheiro mesmo. E pode olhar dolarizado, para que caso você queira mudar para fora um dia, ó, dolarizado vira nada, né? Você tá com ali 3 milhões, aí você põe dolarizado vira 500 mil. O negócio é o seguinte, você fazendo isso, você tendo essa capacidade aqui, você vai ter um indicador melhor. E aí como é que é feita uma avaliação de risco, né? Então aqui vamos pôr aqui, ó, ação merda, inclusive. E vem 3, adoro uma empresinha merda. Aqui tem diversas perguntas, por exemplo, né? Perenidade, o critério. O setor em que a empresa atua tem mais de 100 anos? Se você marca sim ou não, você mexe na gestão de risco dessa empresa. Cada ponto negativo tira um ponto, cada ponto positivo soma um ponto. De modo que, quando é um sim, ele beneficia em 2 pontos, né? Ou quando é um não, prejudica em 2 pontos ali. A penalidade do não é muito forte. E a empresa é uma blue chip, por exemplo, ela tem um tamanho. Na caso da Even, ela é small cap. Então, cada vez que o risco dessa empresa é menor, você tem mais pontos positivos. De modo que você vai gerar uma nota para todas as empresas da sua carteira. Gerando a nota para essa empresa na sua carteira, você consegue diversificar a sua carteira com base em risco. Então, quanto maior for o risco da empresa, menos percentual você vai ter de investimento naquela empresa ali, ou naquele fundo imobiliário, ou em qualquer ativo que seja da sua carteira. E com isso, você vai estar investindo somente baseado em risco e não baseado em alta ou em baixa. Fazendo isso aqui, porra, se fizer bem feito, você vai colher frutos do jeito que eu te mostrei aqui. O mundo tá acabando, você tá ali ainda meio que no positivo. Quando o mundo estiver subindo, você vai estar no positivo mais 10, né? Então é aquela alegria. Então assim, você consegue sim bater índice no Brasil. Se a gente estivesse falando do S&P 500 aqui, as 500 maiores empresas americanas e pá, não daria pra gente falar do mesmo jeito. Mas o Ibovespa é um índice, na minha opinião, mal projetado. É um índice mal projetado, na minha opinião. E não é uma crítica à B3. Eu entendo que ele reflita a relação que a maior parte dos clientes da empresa tem com o mercado de capitais. Mas não reflete, pra gente que é retardado, doente mental, que compra e não vende, ele acaba não refletindo da mesma maneira. Tem um amigo meu que tá desenvolvendo uma ferramenta bem legal. Olha só aqui, eu não posso mostrar o site pra vocês, né? Posso colocar, por exemplo, 1º de janeiro de 2013, na Petrobras, por exemplo, investindo R$1.000 e investindo mais R$1.000 por mês, né? R$500. Quem é que investe R$1.000 em Petrobras? Em Petri 4 aqui, quanto que eu teria hoje? Aí eu vou colocar para calcular. Isso aqui já mostra para você que o retorno é diferente. Então assim, o Ibovespa às vezes não subiu desse tanto, né? Mas aqui, você teria um patrimônio de 155 mil. Você teria ganho só em dividendos 66 mil. Você teve um preço médio de compra ali
montando esse preço médio de R$20, hoje em dia o preço da ação tá 25 e tal. Então se você quiser não só ter acesso a esse sistema, como aprender a utilizar aqui na UVP, que é a minha escola de investimentos, eu posso te ensinar. É só você clicar aqui, uvp.com.br, fazer a sua análise de perfil, inclusive a gente tem até ensina a declarar imposto de renda, tudo que precisa para o investidor a gente ensina e tem ferramenta para tudo, cara. É foda. Então você clica aqui, faz a sua análise de perfil, eu mesmo vou te ensinar a investir. Você só vai entrar na UVP se você for aprovado no processo seletivo, não precisa se preocupar se não for para você, se tiver com outro objetivo, ou se você não tiver dinheiro suficiente ali na hora que você responder as perguntas, a pessoa que vai te responder é um ser humano, tá? Vai te responder, conversar com você ali, ele vai te falar, ó, não faz sentido para você agora, volta depois e tal. Então isso aí vai fazer muito sentido. Vai lá, faz agora, porque tem turma nova começando. E o negócio é o seguinte... Você me pergunta, eu lhe respondo, eu tomo pinga cada domingo, dançando e curtindo o Vando, não consigo nem... Agora aqui, dito isso, né? Eu vou focar aqui para você em responder as suas perguntas. Lembrando você que se você pesquisar qualquer coisa, né? Se você quer saber se eu já respondi alguma coisa antes de perguntar, você vê aqui, ó, seguro de vida, investidor sardinha. Vale a pena fazer seguro de vida. Já aparece, olha o tanto de vezes que eu já falei disso, ó. Vale a pena para classe média, vale a pena. Não tem nada no mundo dos investimentos, que eu não devo ter respondido ainda. Eu sou praticamente um guru dos investimentos. Inclusive, quando for me chamar agora, eu quero que chame de senhor guru, não quero mais que chame de Raul. Excelentíssimo senhor guru! Teve gente que criticou o cenário novo. Você tem algum recado para dar, Vandir, a respeito disso? Fala pra ele vir cá fazer um melhor então pra gente usar. Pronto, vem cá e faz o melhor. O Cleverson Elage. Eu sou militar e sempre que o banco me ligava e me oferecia seguro, eu até ouvia a proposta. Mas quando eu falava minha profissão, eles pulavam fora. Ninguém é besta também de segurar a vida de militar. Alisson Camargo. Tenho 30 anos, 2 filhos pequenos e a esposa está gestante. Vixe Maria. Tenho seguro pensando no caso de algo ocorrer no curto ou moderado prazo. Prazo mais ou menos. Quanto tempo demora pra fazer um café? É um prazo moderado. A longo prazo estou construindo a carteira previdenciária para não depender do seguro. Perfeito. Só checa todas as coisas que eu falei, contrato, etc, para ter certeza que aquilo vai servir, né, para você. A Andréa Fernandes, sou corretora do ramo de seguro. Ter seguro de vida e analisar a pólice antes de assinar é extremamente importante, desde que seja uma seguradora boa. Tenho filhas menores e até elas estarem de maior, pagarei o seguro de vida. Perfeito. Eva Vanessa Bickman. Nossa, chique. Isso aqui é aquele povo que você casa só pra mudar de sobrenome. Você é Bickman agora. Tem uma vantagem que eu não vi você comentar. Seguro de vida não entra no inventário. Eu comentei. Isso aí não é verdade que eu não comentei. Eu comentei. Recebi o da minha mãe, pouca coisa. Em menos de 30 dias estava na conta e me ajudou muito com os gastos. 6 mil quando eu ganhei meu filho. Então, e outra coisa é que você pode usar o dinheiro que você recebeu do seguro para pagar o ITCMD, que é o imposto para receber e inventariar o dinheiro, né? Fiz um na Caixa Econômica destinado à minha irmã, madrinha dele. Caso eu viesse a faltar, claro, dentro das regras do contrato, faltar com meu marido. Ela receberia 50 mil para ir pagando a escola dele, ter dinheiro para fazer o inventário, pagar as contas até o inventário sair. Por isso que eu falei, você poderia fazer também uma previdência para esse motivo, não precisa ter um seguro por isso, é só a gente usar as ferramentas que existem. Hoje ele com 14 anos, prefiro colocar na conta dele, nas aplicações que já estão no nome dele. Tem um vídeo sobre isso aqui, eu não recomendo não. Mas essa parte eu achei bacana do seguro, também achei. Mas quero que meu filho tenha a capacidade de juntar seu próprio patrimônio. Boa, consciência é tudo. Eu e meu marido ensinamos ele a investir. Gostei muito do vídeo que você fala para explicar para o filho que ele é pobre. Às vezes pego ele falando, mãe, não gasta com isso que a gente é pobre, já tá traumatizando a criança. Aí também já tá, percebo que estou no caminho certo, mas tá mesmo. Parabéns, de verdade. Então o negócio é o seguinte, para você que tem filhos, eu vou dar um conselho aí, porque tá nascendo muita criança perto de mim, já é um conselho que eu posso cortar o vídeo e aproveitar para minha própria vida. Não fica mostrando criança pros outros e perguntando se o menino é bonito. Não é! Essa desgrama desses treinos nasce horroroso, é feio, e no geral também, quando você fala que ele fez uma grande coisa, né, fala assim, nossa, o menino fez sei lá o quê, e aí você vem contar que ele é um gênio, normalmente também não é, às vezes é até meio burro, sua criança, então evita ficar falando para as pessoas, nossa, meu filho é inteligente, sei lá o quê, se ele realmente não for. Teve um teste de QI, passou por um teste de QI, porra, bateu 170, o maluco é o Einstein, fala para as pessoas, meu filho é inteligente pra caramba. Não sendo este o caso, para com essa história. Não é toda criança que nasce no mundo, gente, que é bonita e nem inteligente. Inclusive, a maior parte da humanidade é feia e burra. Agora, como é que o filho de vocês, que é tudo feio e burro, nasce inteligente e lindo? Não nasceu. Então, evita me incomodar com esse tipo de coisa. Eu vou mandar isso aqui especificamente, pegar esse corte aqui e já mandar, porque tem mais uns 3 na fábrica também que já vai para nascer, para vocês já saberem. Não me mostra criança e fica falando é bonitinho. Não acho bebê bonito, acho feio. Quando ele fica com uns 4 anos, eu começo a achar bonitinho. E na maioria dos casos, quando eu acho bonitinho, os que é bonitinho muitas vezes é meio burrinho. Então tem toda essa questão. Normalmente as duas coisas juntas eu nunca vi até hoje e os pais continuam insistindo nessa ideia. Seu filho não é inteligente, não é especial inclusive, talvez seja, mas no geral também não é. A questão é a seguinte, é só um menino normal. Para de me perturbar. Beijo. Tchau.